Recentemente foi publicado o convênio do CONFAS número 115. O que diz esse convênio? Esse convênio foi assinado pelo Estado do Rio Grande do Sul e permite a regularização fiscal de várias empresas gaúchas. Em outras palavras, é um convênio que permitiu que o Estado do Rio Grande do Sul criasse um programa de parcelamento de ICMS para todas as empresas gaúchas que possuírem débitos vencidos ou vincendos, inscritos em dívida ativa ou não, de ICMS no nosso estado. Bom, com relação ao número de parcelas que esse programa, que é denominado Em Dia 2012, vai permitir que as empresas utilizem. 60 parcelas é o número máximo de vezes que a empresa poderá utilizar para efetuar a sua regularização fiscal. É importante registrar que nessa regularização a empresa vai ter a possibilidade de contar com descontos de juros e de multas sobre o valor do débito. Esse é um dos atrativos principais desse programa Em Dia, na medida em que ele vai permitir a redução das multas, que dentro do estado do Rio Grande do Sul são bem elevadas, e também vai permitir a redução dos juros em relação à cobrança do ICMS. Só para nós termos uma ideia, se uma empresa efetuar um pagamento à vista do imposto, ela vai ter um desconto de multa de aproximadamente 75%. No entanto, se essa mesma empresa optar por parcelar a dívida em 60 parcelas, o desconto da multa que ela vai poder utilizar vai ser de 10%. O segundo ponto que merece destaque em relação ao programa Em Dia 2012 diz respeito ao pagamento das dívidas que estão inscritas em dívida ativa. O que é isso? A dívida que está inscrita em dívida ativa é aquela que vai ser executada pela Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, vai ser cobrada judicialmente. Toda empresa que possuir uma dívida inscrita em dívida ativa, ela vai ser obrigada a, para poder aderir ao programa Em Dia 2012, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é sempre uma questão que se coloca nesses parcelamentos que as empresas têm dúvidas. Em relação ao percentual que vai ser utilizado para pagamento à vista das dívidas de débitos inscritos em dívida ativa, é o seguinte: 5% é a taxa que vai ser cobrada de honorários da PGE para efeitos do pagamento da dívida ativa. No entanto, se a empresa decidir parcelar a dívida, o percentual que vai ser calculado sobre o valor da dívida vai ser de 10%. É importante registrar ainda sobre esse ponto o seguinte: se o juiz fixou um percentual de honorários advocatícios para a PGE num processo, por exemplo, o juiz fixou 7%, qual vai ser o percentual que deve ser utilizado no cálculo da dívida que vai ser parcelada, por exemplo? 10%, ou seja, não vai ser utilizado o percentual que foi fixado pelo juiz. Por outro lado, se um percentual é fixado em 15%, também esse percentual ele reduz para 10%. Ou seja, sempre vai ser, sempre que a dívida for parcelada, o percentual dos honorários da PGE que vão ser utilizados vai ser de 10%, e se o pagamento à vista, o percentual vai ser de 5%. Sobre os honorários ainda, é importante registrar o seguinte, que eles vão ser calculados sobre o valor do débito, já com as reduções de juros e de multa. Então, não vai ser calculado 10% sobre o valor total da dívida, vai ser calculado 10% sobre o valor da dívida, aplicado os juros e a multa, a redução. Uma terceira questão relativa ao programa Em Dia 2012 diz respeito à possibilidade de utilização de depósitos judiciais para poder compensar com o débito que vai ser parcelado ou pago à vista. Em outras palavras, se eu, contribuinte, estou discutindo um débito de ICMS e estou depositando esse valor, o valor que está depositado no processo pode ser utilizado para efeitos de quitação do débito no parcelamento ou no pagamento à vista. Se, porventura, eu tiver um saldo remanescente no meu depósito judicial, o Estado vai obrigar que o contribuinte utilize esse saldo remanescente para quitar algum outro débito que esteja em aberto, ou então o contribuinte também pode utilizar esse depósito judicial para quitar algum saldo remanescente de ICMS em sua conta gráfica. Fazendo um fechamento sobre esse programa, algumas melhorias a gente observa que poderiam ter sido feitas. Por exemplo, na maioria dos programas de parcelamento, de regularização fiscal, é importante que as empresas possam ter um tratamento diferenciado se elas são optantes pelo Simples. Nesse sentido, o que seria interessante para o Estado do Rio Grande do Sul seria que se pudesse ampliar o número de parcelas para as empresas optantes pelo Simples
Ou também reduzir, por exemplo, os honorários da Procuradoria-Geral do Estado, se a empresa é optante pelo Simples, uma vez que se sabe que o valor do ICMS que é arrecadado por essas empresas não é tão significativo quanto das empresas da categoria geral. Mas o programa é um programa que tem atrativos interessantes. O prazo para aderir a esse programa é até o dia 23 de novembro de 2012, então é importante que as empresas possam se organizar, comecem a calcular esses valores para até o dia 23 de novembro levar os pedidos de adesão ao Programa em Dia 2012 e poder regularizar os seus débitos com as reduções de juros e de multa previstos e já regulamentados pelo Estado do Rio Grande do Sul.